eu ouvi essa história que eu quero repartir com vocês. Lá no castelo de Windsor, olha que coisa chique, coisa de nobreza, né, gente? Porque o tema tem honra. No castelo de Windsor, você pode colocar para mim, alguém? A primeira imagem, por favor. Existe um salão. É um salão que se chama Salão São Jorge. É em inglês, né, gente? Fica mais chique, Saint George, qualquer coisa desse tipo. Mas vou falar tudo em português mesmo. E este salão maravilhoso é o salão que a ordem, aquela ordem dos cavaleiros da Inglaterra, que se chama Ordem da Jarreteira. Este é o lugar onde eles todos se reúnem. Então, todos os cavaleiros, em todos os anos, desde o ano de século IX. Este castelo foi construído no século IX. É o castelo mais antigo do mundo que ainda é habitado. Olha que curiosidade. Então, neste castelo, os cavaleiros se reúnem. Estes cavaleiros são aqueles nobres escolhidos pela realeza. O detalhe é que este lugar, ele é coberto com os brasões. Cada cavaleiro, ao servir com nobreza, com honra ao rei, ele recebe o título de cavaleiro. E ele recebe também um emblema. Né? Normalmente os emblemas têm assim um leão por causa da coragem, tem coroa por causa da nobreza. A realeza, então, monta este brasão para este cavaleiro. E este teto é coberto com os brasões de todos os cavaleiros da Ordem da Jarreteira, desde o século IX, quando foi fundada essa Ordem de Cavaleiros. Então, ali estão os brasões de todos os cavaleiros. Notem que existem alguns brasões que estão em branco. Estão percebendo? A foto não ficou muito nítida, né? Ele tirou uma foto, mandou para mim, a foto não ficou muito boa. Mas dá para você perceber alguns brasões em branco. O que acontece? Por que esses brasões estão em branco? Alguns cavaleiros quebraram o código de honra da Inglaterra. Então, eles perderam o título de nobreza. Porque ao receber o título, junto com a assinatura do nome do cavaleiro, ele coloca que ele é um cavaleiro da ordem do rei. Ele assina o nome dele assim. Imagina que eu fosse lá uma lady, né, que foi escolhida por um feito nobre, então meu nome seria Ariadne Jane Terrinha Mota, Lady da Ordem Real. Para o resto da vida, eles assinam assim. E quando, então, o cavaleiro perde esse título de honra, então, o brasão dele é retirado do teto. Eu fiquei imaginando essa história. E eu fiquei pensando a vergonha para o cavaleiro, para a família. Quando alguém, por uma atitude de desonra, perdeu o seu título ali, o seu título real, o seu título de cavaleiro. Eu não sei vocês, eu fiquei imaginando essas famílias, né? Essas famílias tristes e envergonhadas, porque para o resto da vida, essas famílias, elas são encontradas como famílias de desonra. Elas passam a carregar este título. Gente, o que é honra? O que é honra? A palavra honra, ela vem do grego, coloca para mim, por favor. É time, ou timal, e significa, olha só, honra. Aquilo que é de grande valor, valoroso, precioso, especialmente querido, algo precioso que tem preço, que vale ouro, apreciação, estima, olhar favorável, respeito. Este é o significado do original da palavra honra. Muita coisa, numa palavrinha só. E o antônimo dessa palavra é desonra. Vem do latim dedecus. Significa não demonstrar respeito ou valor. Tratar como comum ou como ordinário aquilo que é especial. Tratar de forma vergonhosa ou humilhante aquilo que não tem boa reputação. Quando eu
comecei a pensar nessa palavra, eu falei assim, gente, mas é uma palavra antiga, já caiu em desuso. Ninguém usa essa palavra mais. Vou procurar, assim, às vezes tem alguns versículos na Bíblia que tem essa palavra honra. Encontrei mesmo alguns versículos, não é? Mas o Espírito Santo acendeu uma luz no meu coração. Ele disse assim, a partir de hoje, eu quero que você leia a Bíblia com esta lente para você buscar onde tem honra na Bíblia. Irmãos, a Bíblia é o código de honra do céu. De Gênesis a Apocalipse, todas as histórias, todos os relatos que são contados na Bíblia, são relatos de honra ou desonra. De honra a Deus, de honra ao outro, de honra à família, de honra ao próximo, ou de desonra a Deus, de desonra ao outro, de desonra à família. A Bíblia é o livro da honra. E eu fiquei pensando sobre isso, assim, gente, o padrão do céu é a honra. Na eternidade, o Senhor, Ele planejou, Ele estabeleceu que, ao criar a humanidade, a base, aquilo que ninguém vê, e em cima do qual tudo seria construído, seria a base da honra. Todos os nossos relacionamentos, eles precisam ser permeados de honra. E todos os problemas que acontecem nessa humanidade caída, se resumem a uma coisa só: desonra. A quebra de um padrão. E honra, gente, pode ser demonstrada em obra, né, através de uma obra, como esses feitos dos cavaleiros. Pode ser demonstrada através de uma palavra, quando eu libero uma bênção, uma gratidão, quando eu honro alguém. Pode ser pensada, né? Às vezes você tem uma honra por alguém, você pensa sobre essa pessoa, às vezes você nunca falou, mas você tem um sentimento de honra em relação àquela pessoa. Mas, preste atenção, toda honra tem sua origem no coração. Olha lá. Toda honra, presta atenção, tem sua origem no coração. A gente tem uma história na Bíblia daquela mulher que ela veio com um vaso de perfume e ela quebrou aquele perfume aos pés de Jesus. Aquele vaso, ele tinha um valor inestimável. Ele valia 300 dias de trabalho de uma pessoa. Era muito caro, muito caro. Aquelas pessoas começaram, algumas a criticar, algumas ficaram admiradas, né? O que eu acho interessante nessa história é o seguinte: alguns criticaram, alguns ficaram admirados, alguns ficaram assustados, mas todo mundo saiu daquela sala cheirosão, você pode ter certeza disso. Mas o detalhe é que ela vem, e ela tem aquela atitude de entrega. Ela entrega o perfume, ela entrega o vaso, ela se quebra ali diante do Senhor, não é? E aquelas pessoas ali criticam, e o Senhor fala assim: olha, enquanto o evangelho for pregado, esta história vai ser contada. A gente não sabe nem o nome dela, mas a história dela está sendo contada hoje. Quanto tempo depois? O Senhor, Ele honrou aquela mulher. Mas antes dele honrar aquela moça, aquela jovem, aquela moça, ela honrou o Senhor. E o Senhor, Ele olhou lá dentro do coração dela. Não foi a atitude, não foi o valor do perfume, não foi aquilo que todo mundo estava vendo, talvez uma atitude exagerada, extravagante. Mas o Senhor olhou e viu o coração dela. E sabe o que Jesus encontrou no coração dela? Honra. O que Jesus está encontrando no nosso coração? O que Jesus está encontrando no nosso coração? Isaías 29:13 diz assim: o Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Deus fala isso no Antigo Testamento, sobre pessoas que estavam honrando com atitudes, com palavras, mas o coração não estava em honra ao Senhor. E o Senhor nos ajuntou aqui para colocar uma lupa, não é, Simone? Uma lupa no nosso coração.
e para mostrar, para revelar qual caminho de desonra nós temos seguido, que precisa ser ajustado. Às vezes é um pensamento errado. Às vezes é uma acepção de pessoas. Não é? Qual pensamento, qual atitude, qual palavra que está demonstrando desonra a Deus ou desonra as pessoas? Essa tem sido a nossa oração. E o Senhor, nesses dias, nos revele isto. E Jesus, depois, ele repetiu, em Mateus 15, ele repete esse texto. Quando os fariseus estão ali de cima de Jesus, não é? Criticando, Jesus repete esse mesmo texto para eles. Por quê? Porque eles tinham a lei, eles tinham a aparência, eles seguiam todas as leis, todos os princípios, mas faltava para eles o final do nosso culto. Qual é o final do nosso culto aqui todo domingo? É isto. Faltou só isto? Faltou tudo. Faltou a honra. Faltou a honra. O Senhor merece toda a honra. Nós cantamos toda a glória, todo o louvor, por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito por cada um de nós. Essa pessoa que está do seu lado merece honra. Sua família, né? Olha aí para o seu marido, para a sua esposa, para o seu irmão, os irmãos que o Senhor ajuntou nessa terra, merecem honra. Não só de palavras. Uma honra que vem de dentro, que é gerada de dentro do nosso coração. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já teve uma experiência de ter se sentido desonrado por alguém. Não é verdade? É triste, quebra o coração da gente. Não é? Então, qual é o nosso pensamento em relação à honra? Irmãos, o ambiente de honra, ele atrai a presença de Deus. Já perceberam quando nós estamos todos em unidade, adorando a Deus, exaltando, honrando o nome do Senhor, que a atmosfera muda? Porque este ambiente de honra ao Senhor atrai a presença dEle. A honra é um fator poderoso para recebermos aquilo que o céu está derramando na nossa geração. Nós estamos vivendo um tempo de ativação profética. Gente, nunca antes vivemos um lamaçal tão profundo e tão declarado, uma ação do inimigo tão declarada contra nós, contra as nossas casas, contra os nossos filhos, contra as nossas famílias, contra os nossos irmãos. As igrejas estão sendo sacudidas. Não tem lugar mais para um meio termo. Ou você é quente, ou você é frio. Ou você está totalmente voltado para o Senhor, ou você está totalmente contra. Este é o tempo que nós estamos vivendo, em que não tem mais jeito da gente ficar em cima do muro. Porque o inimigo, ele está furioso como ele sempre esteve. Mas ele tem estratégias diabólicas e poderosas contra nós, contra a nossa casa, contra os nossos queridos. Porque ele sabe. Porque os sinais estão demonstrando que está próximo a volta de Jesus. É o tempo final. Mas a Bíblia diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Nós veremos um grande avivamento varrendo a terra. Irmãos, nós veremos um grande avivamento. Nós veremos crianças quebrantadas na presença do Senhor. Adolescentes consagrando a vida. Nós veremos a porta da igreja se abrindo e jovens entrando e clamando por oração. Um retorno à santidade. Quero declarar isso aqui em fé, porque os meus olhos espirituais já viram aquilo que eu estou declarando. Maridos pedindo perdão para esposas, esposas pedindo perdão aos maridos. A honra retornando ao lugar certo na casa. Casais honrando uns aos outros, não só com palavras, mas com pensamento e coração. Nós veremos filhos com os corações convertidos ao coração dos pais. Pais com o coração convertido ao coração dos filhos. Você está aqui como um sinal de Deus. Nós oramos 21 dias, fizemos um jejum, um propósito, clamando ao Senhor que trouxesse os pais, os líderes,
para se alinharem conosco naquilo que o Senhor está mostrando para nós. O Senhor está mostrando para nós. A honra vai retornar ao seu lugar. E quando aquilo que a gente não vê, quando este princípio base, ele voltar ao seu lugar, tudo que edificarmos dará certo. Porque a base do amor é a honra. A base de tudo na vida é a honra. Nós vamos juntos trazer esse padrão do céu para a terra. E que todos os nossos relacionamentos, eles sejam permeados para a honra. Porque onde existe honra, uma igreja que honra a Deus, existe cura, existe salvação, existe libertação. Sabe, nós temos experimentado muito deste mover de Deus aqui na nossa igreja. O Senhor falou assim comigo: isso ainda é pouco diante daquilo que eu posso fazer, diante daquilo que eu quero fazer. Quando este princípio da honra for restaurado nas casas, você está aqui como um guardião da visão. Eu estou repartindo com você algo que o Senhor ministrou, tem ministrado em meu coração. Jesus, quando ele começou o ministério dele, e ele passou por Cafarnaum, por Nazaré, gente, ele faz uma declaração. Ele diz assim: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Jesus não foi honrado no seu lugar de origem enquanto homem, né? O lugar que ele cresceu. As pessoas zombaram quando viram ele na sinagoga lendo Isaías 61, que nós lemos aqui hoje. Foi o texto que Jesus leu quando ele entrou na sinagoga. Quando as pessoas viram, eles começaram a dizer: mas esse aí não é o filho do Zé? Da Maria? É carpinteiro? Quem ele pensa que é para estar ali, desenrolando o rolo e lendo algo tão poderoso e liberando essa palavra? Hoje se cumpriu aquilo que o profeta falou. Mas nós aqui hoje temos revelação. Querido, nós temos a palavra ao nosso favor. Nós temos instrução, nós temos direção. Nós não somos ovelhas sem pastor. O Senhor tem dado para nós direções precisas e preciosas para cada um de nós aqui. E se a gente alinhar o nosso coração ao coração do Senhor e colocarmos em ordem os princípios, a começar da base, da honra, nós veremos coisas extraordinárias ainda acontecendo. Aquilo que nós estamos vendo é pouco, diante do que Deus quer fazer. E existem muitas pessoas que têm abençoado a vida, a nossa vida, o ministério dessa igreja. Queria chamar aqui o Paulo e a Verônica. Eu quero começar pelo final, né, gente? Quando a gente está terminando um evento, a gente faz agradecimento, mas isso daqui é mais do que isso. Queria chamar vocês aqui, queridos. Porque o Paulo e a Verônica, eles são mais do que pastores. Eles são amigos mais chegados que irmãos. Todos aqui já experimentaram, em algum momento da sua vida, uma intervenção pastoral do jeito do Paulo e da Verônica. Não é? Se você ficou doente, você ganhou lá um bolo, uma sopinha, uma oração. Se você pisou na bola, você ganhou uma exortação com amor. Não é? Seu carro bateu, o Paulo chega para nos ajudar. Queridos, a gente tem a alegria, é uma honra para nós, termos pastores segundo o coração de Deus. Eu não gosto disso, eu sei que eles não gostam também. Eles ficam constrangidos, mas hoje o Senhor me pediu para fazer isto, para chamar a igreja para orar por vocês, não é? Eles são tão queridos, tão especiais. E esse momento aqui, eu quero que a gente ore, não só por eles. Eu também queria chamar aqui a minha mãe. Cadê minha mãe, gente? Gente, a pessoa mais linda desse auditório, vocês me perdoem, mas minha mãe, ela vai vindo devagarzinho, não é? Mas eu queria que mamãe estivesse aqui também. A Jô, cadê a minha Jô, gente? A Jô desceu? Tá bom.
Cadê a equipe dos mosqueteiros? A gente tem uma equipe de base aqui no Conexão Criança, que é uma equipe que lidera várias equipes. Queria chamar vocês para virem aqui também. Sem vergonha, gente, sem vergonha. É para receber oração, gente, é para receber oração. Essa equipe linda, maravilhosa. Ô, gente, a minha filha chegou? Cadê? Cadê ela, gente? Vem cá, filha. Deixa eu fazer você passar essa vergonha, meu. A outra não pode vir que está dando aula. Mas... a cara da minha mãe, gente. Vai brigar comigo. Todo o amor, toda a paixão que Deus me deu em relação às crianças veio da minha mãe. Desde pequena ela levava a gente para fazer EBF, gente. A gente tinha que ministrar porque não tinha outra pessoa, né? Eu era tímida, ela me botava para contar história e esse amor foi crescendo, né? Vem cá, filha, vem cá. Oh, gente, depois, olha só, fazendo você pagar amigo. Tchau. Toda essa família abençoada, não é, gente? O Léo nem falo, né? O Léo fala pouco, mas gente, se tem uma pessoa que trabalha muito, é meu marido, esse amorzinho aqui. Nessa equipe, gente, tão valorosa. Não tem nem jeito de agradecer, não é? Eu queria saber cantar, porque tem uma música que eu gosto muito. E aí, eu falei assim, eu vou cantar essa música. Mas se eu fosse cantar, era perigoso o Paulo Vitor até me mandar para fora da igreja. Então, eu chamei duas queridas, né? Paguei caro o cachê delas, elas vão cantar aquilo que eu queria dizer para vocês. Podem cantar, meninas. Antes das Rafael. honras e das conquistas, o amigo está conosco. O amigo sabe quem a gente é. O amigo sabe o nível das batalhas que nós temos. O amigo sabe o nível dos limites que rompemos. O amigo fica firme ao conhecer nossa fraqueza. O amigo está presente para nos fortalecer. O amigo está lá quando a dor é violenta. O amigo está lá e vê a força da tormenta. O amigo fica junto, permanece assim de pé, conhecendo as nossas crises e nos sustentando em fé. O poder de uma aliança como essa, inabalável é. Deus constrói nosso caráter bem dessa maneira, inabalável diante das lutas, inabalável e fiel, inabalável apesar das diferenças, inabalável, inabalável e fiel. O poder de uma aliança como essa, inabalável é. Deus constrói nosso caráter bem dessa maneira, inabalável diante das lutas, inabalável e fiel, inabalável apesar das diferenças, inabalável, inabalável e fiel e fiel. Você pode estender sua mão e abençoar essas pessoas tão queridas que
que tem abençoado tanto a minha vida e a vida dessa igreja. Peraí. Canta mais um tiquinho, que ainda faltou gente aqui. Agora sim, podemos orar. Senhor, quanta honra nós temos de sentar à mesa com os nossos irmãos. Que o reino do Senhor é este reino de amigos mais chegados que irmãos. Quero te agradecer por cada um que tem derramado a vida, que tem derramado o amor, toda a intenção do seu coração para servir ao Senhor. Cada pessoa aqui tem abençoado tantas vidas, gente grande, gente pequena. Eu quero louvar o Senhor pela nossa liderança, pelos nossos pastores, Senhor, por toda essa família abençoada que tem gastado seus dias aqui servindo a este povo de Deus. Muito obrigada, Senhor, pela vida da minha mãe, por tudo que ela derramou sobre a minha vida. Em nome de Jesus, a bênção do Senhor sobre ela, sobre o meu marido tão querido, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor me deu uma família linda, abençoada, Senhor. O Senhor me deu filhas preciosas. Muito obrigada pela vida da Ariane, que está aqui, da Hannah, que não pôde estar. Obrigada, Senhor. Obrigada por toda essa equipe maravilhosa, que lidera tantas pessoas com tanto amor, com tanta dedicação. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa recompensar. O Senhor, em nome de Jesus, derrama graça, favor sobre a vida deles. Derrama renovo, Senhor, força nova. Senhor, em nome de Jesus, aciona a fé. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Que eles sejam abençoados, que eles sejam abençoadores aonde eles estiverem. Amigos queridos, em nome de Jesus. Amém.